Oi, boa noite, gente. Eu sou a Heloísa, da 63, sou a atual presidente da Liga de Medicina e Espiritualidade, e eu quero dar as boas-vindas e agradecer a todo mundo que está aqui presente. Que vocês saibam que tanto a nossa Liga de Medicina e Espiritualidade quanto a de Psiquiatria e Saúde Mental estão sempre de braços abertos para receber vocês. E agradecer especialmente a doutora Amanda, que é uma médica que eu tenho muita admiração, que topou dar essa aula para a gente. E eu tenho certeza que vai ser uma aula incrível e que vai agregar muito para o nosso conhecimento. Aí a Aimee pode apresentar a doutora para a gente? Boa noite, gente. Eu sou a Aimee, eu sou vice-presidente da Liga de Psiquiatria e científico da Liga de Medicina e Espiritualidade. Eu vou apresentar a doutora. Então, a doutora Amanda Victoria Casagrande, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, em 2020. Tem pós-graduação em Medicina Integrativa pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Estudo na área da saúde, a FAPES, em 2022, especialização em acupuntura pela Universidade de São Paulo, também finalizada em 2022, e é residente de fisiatria na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, neste momento. Então, seja bem-vinda, doutora, a gente admira muito e esperamos que a aula seja muito boa. Bom, muito obrigada, primeiramente, né, a gestão aí pelo convite, né, boa noite a todos, né, realmente, como eu falei logo que eu entrei, vocês são guerreiros de estar aqui nesse horário de sexta-feira à noite, assim, 8 horas, é para poucos, é bem difícil ter gente, né, comprometida assim também. Às vezes alguns não é tanta opção, né, mas mesmo assim, né, só de estarem aqui, então eu agradeço também muito o convite, e eu espero que vocês aproveitem a aula de alguma forma aí, que eu possa trazer algum conhecimento aí novo para vocês, tá bom? Vou ir apresentando, como eu não consigo ver vocês aí, qualquer coisa vocês me avisam, se não conseguir, se eu às vezes parar o áudio, qualquer coisa, manda mensagem, que eu vou estar meio de olho no celular também aí, caso seja necessário, tá bom? E aí também, né, qualquer pergunta também podem ir interrompendo. Então, vamos lá. Então, vou falar sobre medicina chinesa e a metamedicina na psiquiatria, né? E aí, para começar, antes de tudo, né, a Aimee já me apresentou aí a parte do meu currículo, mas eu queria falar um pouquinho antes o porquê, né, o que está atrás desse currículo. Eu acho que às vezes mais importante do que o currículo em si é o porquê você decidiu fazer aquilo que você faz, assim. E isso é uma pergunta até para vocês pensarem, refletirem aí, né, com vocês mesmos. Então, eu decidi a medicina, né, pensando numa parte mais de nutrologia, mais na parte de prevenção. E aí, durante a faculdade, acabei me perdendo um pouco, né? A gente é um meio muito técnico, que às vezes acaba esquecendo um pouco dessa parte humana, por incrível que pareça, né? Agora eu acho que está voltando um pouco isso, assim, mas muitas vezes a gente se vê meio que perde um pouco essa característica humana que a medicina deveria ter, né? E aí eu fiquei meio até quase querendo, achando que a medicina não era para mim, quando eu cheguei no final da faculdade, né? E aí eu fui me reencontrando, né, depois, quando eu decidi fazer acupuntura, que eu não me sentia ainda pertencente a nenhuma das outras especialidades. Né? Eu achava interessante tudo, mas não me sentia ali, né, conectada mesmo. Né? Então, acabei seguindo o caminho da acupuntura, da medicina chinesa, que era uma coisa que eu já tinha tido uma experiência prévia, né, e mesmo como paciente, assim, e tinha sido muito bom. E aí fui descobrindo, né, conforme foi indo, seguindo esse caminho aí da acupuntura, vendo também a questão da medicina integrativa, que aí a gente expande, né, essa pós expandiu muito a minha cabeça, eu conheci muito dessas outras áreas, mesmo que realmente integram o ser humano, né, que é o que a liga de vocês aqui abordam, né, tanto de medicina e espiritualidade, quanto eu vi que a psiquiatria e saúde mental, né, que eu achei bem legal ter e saúde mental também, né, abordar um pouco dessa visão. E aí, depois, né, disso, eu achei que eu não ia fazer mais residência, não estava desistindo de fazer residência médica. E aí apareceu a fisiatria na minha vida, né, que foi para mexer um pouco. Eu decidi, né, escolher esse caminho porque eu achei que o corpo, ele às vezes a gente consegue entender um pouco o que está atrás da mente, né? E foi aí que eu não decidi a psiquiatria, que foi uma das minhas opções. Então, eu acabei vendo que a dor, né, o corpo, essas manifestações ali, muitas vezes graves, né, por exemplo, que a ACD trabalha muito, né, seriam formas da gente chegar na mente, de poder realmente transformar a pessoa, né, ajudar mais na transformação de uma pessoa.
Então, esse é um pouquinho da minha história. E, além disso, né, um pano um pouquinho atrás disso, tem uma própria história, né, assim, minha de como paciente, né, eu tenho dermatite atópica grave desde, né, que eu nasci, e aí também uma indignação com a medicina ocidental de ela não ser suficiente para tratar, né, para me ajudar a tratar isso, né, foi o que me fez também ir sempre procurando algo mais, né, e eu acho que talvez vocês podem parar para pensar se às vezes não é algo consigo mesmo, às vezes tem alguém na família, alguma coisa assim, que também, né, desperta um pouquinho o nosso interesse, assim, de tentar entender um pouco mais desse outro lado, assim. E aí eu trouxe 2 frases aí para vocês, né? Uma frase do Jordan Peterson, que é um livro que eu estou lendo, né? Que é que a gente deve fazer o que deve ser feito e não o que é conveniente. Né? Isso é importante para a gente, às vezes, a gente não vai gostar de tudo que a gente faz, mas às vezes é necessário para passar por aquilo. Mas é sempre importante a gente estar conectado consigo mesmo, né? Seguir a nossa essência para não se perder, porque também, ao mesmo tempo, quando a gente está nessa parte que não é muito conveniente, né? Às vezes a gente esquece quem nós somos ali naquele meio, a gente se deixa levar um pouquinho, né? Que foi um pouco que eu senti que aconteceu comigo durante a faculdade. Então é sempre importante a gente estar alinhado, né? Ver o que eu quero, né? O que eu quero para mim, assim. E às vezes é um pouco difícil chegar nessas conclusões. Né? E aí a metamedicina também é algo que pode ajudar aí a trazer um pouquinho desse clareamento. Mas vamos lá. Então, primeiro eu vou começar com a medicina chinesa, tá? Então, a medicina chinesa, ela tem a principal substância, que seria o qi, né? Que é a energia vital, né? Que muitas vezes a gente não consegue ver, né? Que ela é um pouco, às vezes, o pessoal gosta de falar que é meio místico, assim, mas não é, né? Seria a energia, como se fosse, pela medicina ocidental, assim, pensando na geração do ATP, assim, que às vezes está ali uma micromolécula, assim, mas que aos olhos nus você não consegue ver. O Qi seria mais ou menos algo assim, tá? E aí eu coloquei até aqui o desenho, né, o ideograma, que seria o chinês, né, que ele representa o vapor e o arroz. Então seria essa energia que sai da comida, assim, né, essa força, assim, que tem aquele vaporzinho saindo do arroz, da comida feita, assim, né. E o chinês gosta muito de arroz, então eles colocaram isso como ideograma do Qi, tá? E aí outro símbolo super conhecido aí, né, que acho que todo mundo talvez conheça, que é do Yin e do Yang, né, e ele também é muito utilizado nessa questão da medicina chinesa, né, para tratar essa questão desses opostos complementares, né, que é muito importante a gente ter. Então aqui a gente vê que o Yang, o preto, né, ele em todo Yang tem um pouco já do Yin. Então no máximo do Yang, por exemplo, ao meio-dia, né, você já tem um pouco do Yin começando. E aí ele vai vindo, né, até o máximo do Yin, à meia-noite, e aí você já começa um pouco do Yang. Então, sempre existe um pouco dos dois. Assim como tem, né, o masculino, o Yang, o feminino, o Yin, né, então o dia, a noite, a luz, o escuro, a sombra, né, e os dois são necessários, né, porque um não existiria sem o outro. Então, não tem um que é ruim, um que é mal, né, e outro que é bom. Os dois são necessários que eles ajam em conjunto para ter esse equilíbrio, né? E como a gente vê, as 2 bolinhas aqui estão bem alinhadas, eles fazem, né, essa forma bem assim do equilíbrio. E aqui, então, a gente já vai indo um pouquinho para a questão de falar das emoções, essa interligação com a psiquiatria, né? Então, o primeiro que a gente tem que também saber é a questão dos 5 elementos da medicina chinesa, tá? Então, a gente tem a madeira, né, que ela é representada pelos órgãos e a víscera, né, o fígado e a vesícula biliar, né, e a madeira, ela tá conectada aí com a raiva, tá? E aí eu coloquei aqui os desenhos para a gente lembrar, mas as cores não se atenham às cores aqui, porque tá tudo trocado, tá? Depois, outro slide, eu coloquei as cores dos 5 elementos certos. E coloquei aqui as emoções aqui para lembrar também qual que é certinho. Então, a madeira está relacionada com a raiva. Então, uma figura assim também que dá para a gente lembrar, assim, né, sempre fixar isso, é o Hulk. Então, o Hulk é verde. Então, ele tá sempre, ele é madeira, é o fígado, assim, então tá sempre com raiva, tá? E depois a madeira vem aqui, vai gerar o fogo,
né? E o fogo está relacionado ao coração e ao intestino delgado, né? E ele se conecta aí com a emoção que é a alegria, tá? Então é aquela coisa, né, que tem bastante energia, assim, que a gente sente. Depois disso vem o elemento terra, né, que ele é conectado ao baço pâncreas e ao estômago, e ele está conectado com a preocupação, tá? Então, quando a gente fica muito lá com os pensamentos, né, muita coisa na cabeça, assim, naquelas preocupações, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que comprar no mercado, assim. Então, tá trabalhando aí um pouquinho do baço pâncreas, né, em conjunto um pouquinho do fogo, depois eu vou falar um pouco disso, né, mas tem essas questões, esses pensamentos repetitivos, assim, que está conectado, né, à terra e ao baço pâncreas, tá? E aí depois a terra gerando metal, tá? Que eu acho que eu não sei se vocês fica aparecendo essa barrinha aqui, mas eu acho que dá para ler aqui o que é. Né? Então a terra gera o metal, que está conectado com o pulmão e o intestino grosso, né? E com a tristeza, com a emoção da tristeza. Né? Então essa coisa um pouco mais, né, mais yin, que a gente fala, e aqui a cor dele seria o branco, tá? O metal, ele gera a água representa, né, os rins e a bexiga, né, enquanto órgão e víscera, e a emoção que predomina ali é o medo, tá? E aí a gente vai pensar, depois eu vou falar um pouquinho também mais disso, mas o rim, por exemplo, ele está bastante conectado aí, tanto no nascimento quanto ao final da vida. Então, por exemplo, os idosos, eles têm uma baixa reserva dessa questão do rim, né? Porque ele que é o que gerou a vida e a gente vai gastando essa reserva conforme vai passando a vida. Então, os idosos ali, eles vão ter menos dessa substância, desse chi, né? Dessa energia vital do rim. Então, você vai ver que quando você conversa, quem tem mais medo, assim? São os idosos e as crianças, por exemplo, também. Então, são esses dois extremos, assim, que predomina muito essa questão do medo. Né? Então, o medo da morte, o medo de morrer, o medo de sofrer, assim, medo de perder alguém que a gente ama, todos nós podemos ter, mas nessas faixas são muito mais intensas, né? E aí a gente pode conectar por conta disso, né? Dessa deficiência do Ti que tá ali do rim, tá? Dessa reserva que foi sendo gasta. E aí vai ficando sempre um gera o outro e um pode dominar o outro aqui, né? Então, a madeira vai dominar a terra domina a água domina o fogo domina o metal, e o metal domina a madeira. E vai fazendo esse ciclo. E pode ter um movimento de contradominação quando um tá muito forte. Então, por exemplo, quando a gente está com muita raiva, ali a raiva está predominando assim no corpo, então a madeira ela vai dominar o metal, sendo que deveria ser o metal que dominaria a madeira, que regularia ali. E aí, nessa questão, vai começando a vir, né, os problemas, outros problemas emocionais. Então, a raiva pode vir gerar uma depressão, por exemplo, né, que é o metal que deveria fazer essa contrarregulação, assim, dessa força que é a raiva, mas não, a madeira fica tão forte que acaba diminuindo o metal e vem a questão da tristeza, tá? E aí, aqui, cada órgão, né, cada zangue, que é o órgão, está relacionado com uma função cerebral, né? Então, os que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né, vai ser principalmente o coração e o fígado, que são dois elementos aí bem importantes, mas como eu mostrei antes, todos eles vão ter alguma relação com algum sentimento, com alguma emoção, tá bom? Então, o coração, ele é a mente, né? Então, por isso que também esses pensamentos também podem estar ligados ao coração, não só ao baço pâncreas. O pulmão, ele é relacionado à nossa alma, o baço pâncreas em si, aos pensamentos, o fígado ao espírito e o rim à força de vontade. Então, aqui, mais uma vez, né, por exemplo, né, o idoso, ele já tem aquela coisa mais, né, prostrada, mais cansado, assim, que ele já não tem mais tanta essa força de vontade. Ele já está mais, né, gastou muito dessa reserva, né, durante a vida. E aqui são os 5 elementos de novo, e aqui são as cores certas, só para vocês saberem, tá? Então, o fogo é o vermelho, a terra é o amarelo, o metal é o branco, a água, aqui na verdade é o preto, tá? Eu achei que estava certo tudo, mas esse aqui seria o preto. E a madeira é o verde, tá bom? Tá. Aqui nessa foto,
colocaram em uma aula que eu tive, né, sobre medicina chinesa, e ela ficou muito na minha cabeça e eu achei interessante colocar aqui para vocês também. Né? E aí, quando a gente vê essa foto, que a gente lembra? De trânsito, tudo parado, que nada sai do lugar, né? Então, é isso, ali está bloqueado, está estagnado. Então, os carros não podem fluir nas vias, né? Então, essa foto me lembra muito de estagnação, que é um fator que a gente vê muito na medicina chinesa. Essa estagnação do qi, tá? Então, quando está tudo parado, bloqueado, assim, você vai ter um lado que vai estar grande, vai começar a crescer, que vai ter muito excesso, e o outro lado que vai estar com menos coisa, não vai estar saindo nada. Então, uma parte da via está vazia, a outra parte da via está muito cheia. E é isso, as coisas deixam de fluir como devem, né? Tem esses bloqueios. Então, vamos lá falar um pouco dos métodos de adoecimento, que o principal deles aí, que eu quero, né, que vocês guardem um pouquinho mais, assim, que eu acho que é mais interessante, seria essa estagnação do qi, tá? A estagnação do qi é esse bloqueio, quando tem alguma coisa ali que vai impedir desse qi circular livremente pelo corpo, tá? Entre eles, eu acho que é um dos mais interessantes para vocês guardarem aqui, porque tem muitos, assim, né? Então, tem estagnação do qi, a estase, né, também querendo ou não, uma estagnação do sangue, né, do shui. Tem uma deficiência do qi, pode ter uma deficiência do yang, deficiência do yin e uma deficiência do sangue também, tá? E aí, do outro lado, tem também o excesso do yang e do yin. É difícil ter excesso de qi, assim, excesso de sangue seria mais essa questão da estase, tá? Da estagnação, que poderia ser colocado aqui, que seria meio que a mesma coisa. Tá? Mas o que predomina, vocês vão ver também, é bastante a questão da deficiência e essa estagnação barra estase aí, tá? Então, começar falando do fígado primeiro, aí dando um foquinho um pouco mais para ele, né? O fígado, ele tem, então, a função mental de suportar a fadiga e armazenar o espírito, né? O ru. Se o fígado está saudável, o espírito também vai estar. Você vai estar, né, vigoroso, assim, também. E aí, a gente faz também aquela questão, lembra, a força de vontade seria o rim. Então, ali quem vem depois é a madeira, que é o fígado. Então, um vai estar conversando com o outro ali. Então, se você não tem essa força de vontade, o espírito também vai estar fraco ali. Você vai estar mais, né, para baixo, mais prostrado também nessa questão, tá? E se há algum fator de adoecimento no fígado, o espírito pode estar assustado, sonhar, ter muitos sonhos, né, ter sonhos em excesso, acordar muitas vezes à noite, em geral nesse horário das 3 da manhã. Depois vou mostrar uma figura para vocês, assim, que é os horários dos órgãos, né? E pode apresentar também sonambulismo ou alucinações. E aí, alguns fatores, né, que fazem ter esse adoecimento do fígado, ter essa estagnação do qi do fígado. Né? Então, seriam eles, né? O estresse, nervosismo, irritação, TPM, ansiedade. Imagino que ninguém nunca passou por isso, né? Então, se vocês forem ver, todo mundo tem uma estagnação do qi do fígado. Todo mundo, assim, pelo menos em algum momento da vida vai ter essa questão, porque é o meio que a gente vive, né? Então, tem essa questão do estresse, ansiedade, tem do outro lado a melancolia também, então, essa questão mais para baixo também, aí aqui fazendo, conectando aqui com esse frio, né? Então, também para baixo, assim, o frio, né, que é essa vasoconstrição, também impede uma livre circulação, se você for ver. Então, também obstrui, também causa essa estagnação. Outra questão, dieta irregular. Então, é uma dieta com muito doce, com muito carboidrato, assim como a gente fala, né, isso a gente já sabe também, que faz mal também, que vai ter lá todas as questões de diabetes, colesterol alto, tudo, né, o colesterol vai entupir os vasos, tudo. Então, aqui na medicina chinesa, eles também falam sobre isso, usando outros termos, mas eles também falam, né, que é esse acúmulo e a retenção da mucosidade com esses alimentos. Então, o que seria isso, essa mucosidade, assim? Então, seria, por exemplo, quando o paciente está com a perna inchada, né, demasiada, assim, grande. Às vezes, também, quando você está resfriado, né, com sinusite, fica aquela secreção, assim, saindo. Tudo isso é o excesso do muco, é um excesso de umidade que está ali. E aí, esses alimentos podem piorar isso,
também, né? Então, esse doce, né? O açúcar e o carboidrato que vai se transformar em açúcar, né? O sedentarismo também, então, sedentarismo, tô lá paradão, né? Fico lá, não faço nada. Isso também não deixa o Qi fluir no corpo, né? A gente precisa do movimento, precisa se movimentar para que as coisas fluam, né, na vida. E aí, também colocando um pouquinho, né, da questão do Feng Shui e da medicina chinesa, por exemplo, dos chineses, né? Que eles têm que, às vezes, eles gostam de ter fonte. Se você for em restaurante, às vezes, japonês, chinês, assim, eles gostam de ter uma fonte ali, porque a fonte seria isso, né? De não deixar a água parada, assim, você tem que estar sempre circulando. Então, só para fazer uma conexão com essa ideia, tá? E, por outro lado, também o excesso de esforço também pode ser prejudicial, tá? Você está gastando muito da sua reserva. Então, como vocês veem, também sempre tem tudo que é muito, ali vai dar essa estagnação, vai drenar a energia também, então não vai fazer bem. Então, esse excesso de esforço, por exemplo, então, nos casos, assim, dos atletas, né, de alto rendimento, assim, que eles podem ter essa questão de estarem estagnados por conta disso. E o uso do álcool, ele vai aqui em encontro também, vai entrar aqui nessa questão da dieta irregular, né, também, que vai aumentar a mucosidade, a umidade no nosso corpo, causando essa estagnação. O frio, como eu comentei, né, e o vento. O vento também, ele é um fator bem patogênico, assim, da medicina chinesa, e aí a gente lembra dos nossos avós ali, que falam, né, coloca o casaquinho, né, tá ventando, é perigoso, que seriam por conta um pouco disso, que o vento, ele atravessa a nossa barreira de proteção, que seria a pele, né? Pela medicina chinesa, eles enxergam isso, que ele ataca o Wei Qi, que é essa defesa, esse Qi de proteção que nós temos, né? Então, ele também vai causar essa estagnação, vai também bloquear ali o fluxo de energia, certo? E aí, nessa questão dos 5 elementos, que eles estão sempre conectados. E aí aqui eu trouxe, né, essa conexão que o meridiano do fígado, né, o elemento ali da madeira do fígado, vai se conectar, né, ele pode invadir com o baço pâncreas e também com o estômago. Então, invadindo o estômago, vai gerar a gastrite, né, vai ter aquela azia, aquela queimação. Invadindo, né, o baço pâncreas, que também está conectado ao estômago, ele vai gerar essa diarreia matinal com restos de alimentos. Então, às vezes, né, quando você tem aquela diarreia, às vezes, meio explosiva, assim, com restos alimentares, assim, isso é uma disfunção do baço pâncreas, que às vezes pode estar originado também nessa estagnação do Qi do fígado, tá? E aí, outros sintomas, assim, que estão conectados também, né, que estão relacionados com alguma questão aí, essa estagnação do Qi do fígado, seria a vertigem, né, o zumbido, olho seco, né, e uma dor que migra. Então, por exemplo, na fibromialgia. Tá? Então, essa dor que vai migrando, cada hora está em um lugar, cada hora é um lugar que dói. Isso é uma característica de uma patologia do fígado. E aí, seguindo então um pouco disso que eu tinha falado, que é dessas duas polaridades também, que tem de um lado uma mente depressiva, que dessa questão da tristeza, da depressão, e do outro lado a ira, a raiva, o Hulk, né? Que pequenos estímulos do dia a dia podem causar alguma irritação, né? Então, o farol tá fechado, aí fica irritado, assim. Né? Eu, por exemplo, às vezes faço isso, e aí eu percebo, falo, nossa, tô lá com a estagnação do Qi do fígado. E aí eu vou falar um pouquinho, então, agora do coração também, que ele é muito relacionado nessas questões das doenças psiquiátricas, tá? Então, o coração, o Qin, ele controla a mente, a consciência e o pensamento, tá? Então, ele é o grande comandante aí, né, dessas questões aí, das emoções até, se a gente pode se atrever um pouco a dizer. Aí, ele controla essa circulação, essa distribuição do sangue, né, como é na medicina ocidental. Então, a mente e a circulação sanguínea estão relacionadas. Uma interrupção na circulação do sangue, ela pode causar problemas mentais, assim como doenças mentais podem causar problemas na circulação sanguínea. Então, por exemplo, né, algumas cólicas menstruais, assim, ou às vezes ficar sem menstruar, ou dor no corpo, assim, isso pode originar alguma questão mental. Então, por exemplo, né, as cólicas pode gerar uma irritação, a raiva,
né? Ao mesmo tempo que uma raiva no período, né, que já está mais propício ainda, que seria dessa estagnação, o sangue, e aí não só do Qi, também tem do sangue, né? Mesmo o sangue está ali preso, aprisionado, né? Então fica essa questão da estagnado, que vai gerando essa, que pode ter essa questão da raiva aí conectada. Por isso a TPM. E aí, né, a emoção que predomina mesmo do coração mesmo, a mais forte, seria a alegria, né? E uma alegria em excesso, né, seria a euforia, né, também vai prejudicar o coração, né? Então, por exemplo, no distúrbio da bipolaridade. Então, quando o paciente está na fase de mania, né, é essa alegria, essa euforia que está predominando, e isso vai gastando ele. E aí você vai gastando, e aí quando acontece, derruba, né? Você vai para o outro extremo, você tem a depressão depois. Então fica nessa bipolaridade, você gasta muita energia aqui e aí depois no outro dia você está lá acabado. Às vezes não é o outro dia, às vezes pode ser a outra semana, mas tem essas diferenças muito grandes assim emocionais nesse distúrbio da bipolaridade. E aí alguns sintomas relacionados ao coração, então, né? Seriam também sonhos excessivos, assim como o fígado, né? Então, que seria essa hiperatividade do fogo, né? Uma insônia inicial, tá? Do fígado não é inicial, do fígado vai ser mais no meio da noite. E aí a gente já vai ver a seguir aqui os horários dos órgãos, por quê? Uma inquietação mental, então tá sempre, né, com alguma coisa, assim, também tá atrelado muito da ansiedade, então tá sempre, né, em movimento, querendo fazer alguma coisa, assim, ou às vezes tá parado, mas a cabeça tá mil ali, você não consegue, né, relaxar, fica sempre, né, o sistema simpático ali, né, ativado. Delírios, a fase da mania, como eu falei, né? E aí o outro oposto também, quando já está em uma questão da deficiência, né, do coração, do Qi do coração ali, aí a pessoa já começa a ter uma reação mais lenta, né? Já começa a ter uma memória enfraquecida, né? E tem essa exaustão do espírito também, né? O coração, ele é o controlador de tudo isso, então ele também controla um pouco essa questão do espírito, tá? E aqui, então, os horários que eu falei, né, de cada órgão. Eu acho bem interessante a gente ver isso assim, e aí, saindo um pouco só da questão da psiquiatria, a gente vê, né, de outras questões, assim, tipo, o intestino funciona mais às 6, 7 horas da manhã, assim, tudo, né? Mas vamos voltar aqui na psiquiatria, que seria essa questão da insônia, né? Então, a insônia do coração é mais inicial, no começo da noite aqui, né? Que apesar do coração estar aqui, quem protege o coração é o pericárdio. E o pericárdio que está nesses horários aqui das 8 até as 10 da noite, tá? Então, quando é uma insônia mais inicial, você pensa em coração. Quando é uma insônia já, que você é aquele sono que você fica acordando durante a noite, em geral, 3 da manhã, tipo 2h30, 3 da manhã, é o fígado, tá? Então, é alguma coisa mais preponderante no fígado, em geral, que tá falando aí. Certo. Isso foi, então, um pouquinho um panorama da medicina chinesa, tá? Eu vi até aqui o horário, realmente, eu acho que foi um tempo aí, ficou metade, que eu poderia falar dos outros todos e ir um pouco mais a fundo, mas acho que ficaria muita coisa para uma aula só, tá? Então, eu tentei concentrar nesses dois, que eu acho que são os principais, que a gente vê as disfunções, assim, no dia a dia e que a gente pode enxergar em nós mesmos também, tá? E, então, vamos para a metamedicina, né? A metamedicina é uma questão um pouco que aborda a psicossomática, né? Que seria essa questão de a mente, né, trazer uma doença, alguma manifestação no corpo, né? Seria estudar um pouquinho isso, né? Que seria ir além dos sintomas, não só o que a gente está vendo ali. É isso que significa metamedicina, além dos sintomas, tá? E ela foi fundada, né, pela Claudia Rainville, que ela é do Canadá, né, e ela talvez vai morar agora no Brasil. Isso é, tipo, últimas novidades, assim, ela gostou muito do Brasil, então talvez ela vai vir para cá. Mas é uma questão aí que tá, um tipo de terapia, digamos assim, que está chegando agora, né. E aí, para começar, né, um pouquinho a falar aí da metamedicina, eu ia diferenciar o que é sentimento da emoção, tá? Então, o sentimento é o que vem antes, né? O que está atrás dessa emoção. O sentimento é o que está interno, que a gente sente, né? Sentimento, sentir, então, o que a gente sente.
A gente, às vezes, não consegue ver, tá ali mais escondidinho, tá? A emoção é algo para fora. Então, né, que a gente lembra da... Eu sempre falo da raiva, que eu acho que é um dos que a gente coloca mais para fora, assim. Por isso eu sempre falo dela. Né? E eu também sinto muita raiva, às vezes, então eu falo mais disso também. Mas, então, a emoção, né, seria quando você explode, assim, quando você sente no corpo alguma coisa, né? Então, por exemplo, vai indo para o outro oposto, então, da tristeza, da depressão, então, seriam, assim, as lágrimas ali, né, que você está manifestando. Então, é essa parte que você coloca, às vezes, mais para fora. Você sente mais no físico, assim. Então, as palpitações ali, né, que gera ansiedade. Então, tudo isso é a emoção. E aí, as 4 emoções, né, principais aí que a Cláudia vai trazer para a gente, né, na metamedicina, seriam a raiva, o medo, a vergonha e a culpa. E aí eu vou falar um pouquinho, então, de cada uma delas, tá? O que está por trás aí, o que a gente pode pensar de cada uma delas. A raiva, ela pode estar por trás de alguns sentimentos, como ser rejeitado, ser ridicularizado, ser explorado, ser abusado, não ser respeitado, ser denegrido, ignorado, incompreendido ou vítima de uma injustiça. E aí, vou até pedir para vocês pensarem um pouquinho de vocês mesmos, né? Que momento que eu senti raiva? Né? Quando que eu sinto raiva na minha vida? Então, será que atrás, assim, disso, né, desse momento que eu sinto raiva, tem alguma dessas questões aqui, né, que foram mencionadas, que se passaram naquele momento? Né? Será que eu fui rejeitado de alguma forma e aí por isso eu agi com raiva em relação àquela pessoa? Ou será que eu fui, né, explorado de alguma forma, as pessoas quiseram se aproveitar de mim ali e aí eu senti raiva? Então, às vezes pensa, né? Não precisa ser agora, né? Depois eu vou passar os slides também para vocês, mas eu acho que é uma aula também que eu queria que vocês depois refletissem sozinhos, assim, sobre cada um desses tópicos, que eu acho que é algo que vale bastante a pena também, tá? E aí, como a Cláudia fala no livro, depois vou mostrar ele para vocês, né, que o melhor remédio contra a raiva é respeitar as nossas necessidades, né, estabelecer limites e ousar expressar o que sentimos, em vez de nos escondermos por medo de não sermos amados. Então, isso é muito comum, né? Às vezes a gente vai, como eu falei lá no início, às vezes a gente vai se esquecendo de nós, vai suprimindo, vai se escondendo, né? E isso só vai aumentando esse sentimento de raiva, né? De alguma forma. E às vezes pode acontecer, você vai lá, explode uma situação que às vezes é tão pequena, né? Mas é que, na verdade, por trás dela tem muito daquilo. Então, tem toda uma história, às vezes, né? De ter sido... Né, ter sido respeitado de alguma forma, né, ter sido explorado ou ignorado também. Né? Então, você vai ver, tem tudo aquilo por trás. E aí é sempre importante a gente pensar, tá, mas o que eu quero, até onde eu posso ir, né, até onde dá para mim ir, né, isso vai influenciando. E cada momento da vida isso pode mudar. Às vezes eu tenho um limite e esse limite pode ir se modificando conforme as fases da vida vão se passando. Tá? E o medo, né? O medo, ele é digamos, o contraposto aí da raiva. Então a raiva é o acelerador e o medo, ele vai ser o freio. Né? Vai ser aquele pé que você diz ali. E aí você tem que tomar cuidado para ir moderando os dois. Nem muita raiva é bom, nem muito medo é bom. Você tem que agir das duas formas, tá? Uma coisa só voltando da raiva, que ela tem seu lado positivo também, que seria esse lado de você se colocar, né, de você falar, não vou fazer isso, isso vai ser ruim para mim. Então, a raiva que gera essa colocação, essa meio que imposição, que por um lado pode ser bom, para pessoas que já estão muito naquela questão da submissão, e por um lado, se for excesso, vai ser ruim também, porque você vai estar impondo, você vai ser muito autoritário também, então não seria muito, muito bom ali, né? Não seria nada bom. E aí, voltando então para o medo, que seria esse freio, né, ele pode estar enraizado em nós por algumas imagens, por histórias ou experiências que nós vivemos, tá? Principalmente da infância, né? Que na infância a gente não tem muitos... a gente está conhecendo o mundo, né? A gente não tem muitas artimanhas ali, a gente não conhece tanto, a gente é muito inocente, né? Então, às vezes, muitos dos nossos traumas vêm desse período da infância. E eles ficam, às vezes, tão impregnados na gente que
passa uma vida inteira para a gente conseguir, às vezes, realmente se desconectar desse medo, superar esse medo, ou às vezes nem consegue superar nessa vida, né? Para quem acredita em outras vidas também. E às vezes também não precisa nem ser algo, né, vivido por você. Às vezes pode ser uma história contada, né, por alguém, algo que você viu na TV que foi muito marcante, muito impactante. Tudo isso vai sendo, né, vai vindo aqui atrás, vai formando seu background ali que vai entrar na sua história de alguma forma, tá? Para algumas histórias são mais impactantes, para outros, né, vão ser outras histórias, assim. Então, uma situação, ela é vivida diferente, dependendo de cada pessoa. E o medo, então, ele pode, né, estar relacionado, ele é principalmente relacionado ao medo de morrer e ao medo de sofrer, que eles vão gerar equações para a nossa vida, né, que elas vão impedir da gente seguir adiante. Às vezes vai ter algum medo tão grande que você vai meio que se bloquear na vida, né, por não conseguir superar aquilo. Então, por exemplo, né, o medo de amar. Então, a pessoa pode ter na cabeça a equação de que amar é igual a sofrer. Então, ela não quer, ela não consegue se conectar com outra pessoa profundamente, né? Ela não consegue sentir, às vezes ela até quer, né, fazer essa conexão, mas tem algo que a impeça de fazer isso, porque ela tem essa equação na cabeça. Às vezes por ter visto alguém se entregar muito e sofrer, assim, por ela ter sofrido dessa forma. Então, às vezes, amei demais e fui deixado para trás, assim. Então, ela vai criando esses empecilhos, essas crenças, essas equações na vida. Então, aqui também, essa questão do compromisso é igual a uma ameaça à liberdade, é igual a estar preso e é igual ao sofrimento, né? Algumas pessoas podem ter essa equação e também vai impedir com que elas se abram em alguns relacionamentos. O fracasso, né? Então, algumas pessoas podem ter também o medo do fracasso, né? E aí a equação que pode estar por trás, o fracasso é igual a uma separação, que é igual ao sofrimento, né? Então, ou se não, o fracasso é igual a morrer ali. Então, vou morrer de fome, alguma coisa assim, vou ter dinheiro, vou morrer de fome. Então, pode ter, aí tem esse medo do fracasso, qualquer situação, por mínima que seja, que se aproxime do que a pessoa pode considerar um fracasso, ela entra em pânico. E aí o medo de perder as pessoas que nós amamos, né? Então é o sentimento que fica ali, que é de solidão ou de ser abandonado, né? Que vai gerar, então, isso, ser abandonado é igual a sofrimento. E aí tem nessa questão do medo do sofrimento, né? É igual uma fuga de uma situação emocional que nós nos vemos incapazes de lidar, já que tanto sofrimento nos parece insuportável. Então, cada momento da vida, isso vai mudando. E a ideia, por exemplo, de uma psicoterapia é agir aqui, para que a gente exponha a pessoa, às vezes, a esse medo, meio que vai homeopaticamente. Então, em doses pequenas. Então, você vai, às vezes, controlando essa exposição, vai indo aos pouquinhos, para que ela consiga ir superando. E aquele monstro de 7 cabeças, que às vezes era aquela situação que parecia, nossa, nunca vou conseguir passar por isso, esse negócio, o pânico que dá, às vezes, né, da pessoa enfrentar alguma situação, por exemplo, o pânico de falar em público, né? Então, às vezes, você vai conseguindo expor a pessoa aos poucos aí, isso, entender o que veio por trás desse medo, né? Então, o medo do fracasso impede que a pessoa, né, fale em público, ela tem medo de falar em público por conta disso. Então, vamos ir trabalhando isso, né? A gente pode ir expondo essa pessoa a esses medos, pequenas doses aí, para que isso comece a se tornar suportável até se tornar algo, né, que ela consiga ultrapassar tranquilamente. E aí, pessoas que cresceram num ambiente, né, de medo, de crítica, de violência, aprenderam, às vezes, a usar o controle para sobreviver. Então, a ter as questões, né, ao meio, ao redor, o ambiente controlado, para que elas conseguissem sobreviver nesse outro ambiente ali, externo ali, que às vezes que fugia do controle. Então, era meio que essa ilusão de ter o controle sobre certas coisas. E quando esse controle, às vezes, escapa, então, às vezes, o controle que a gente pode querer ter, né, para quem tem filho, o controle sobre um filho, ou até mesmo o controle que, às vezes, a gente quer cuidar dos nossos pais para não perder eles, assim. Então, esses controles podem estar, às vezes, conectados a esses outros ambientes, assim, que a pessoa foi exposta durante a infância, tá? E gerando, então, quando perde esse controle, a ansiedade, o pânico.
E aí, algumas fobias, né? Coloquei aí umas 3 fobias, assim, que podem ser frequentes, né? E o que está por trás dela. Então, a agorafobia, né? Fobia, né? Essa ansiedade, assim, que seria o medo do presente, né? O medo de estar longe de um local ou pessoa que representa a segurança, né? O medo de perder o controle. Então, algumas situações traumáticas podem levar à agorafobia, né? Então, como ter sido abandonado com poucos anos de idade, né? Às vezes ter perdido algum dos pais, assim, quando era pequeno, alguma cirurgia, uma repressão da tristeza com a morte de alguém. Então, às vezes, a pessoa, né, quando teve alguma morte ou, né, o luto, às vezes não passou pelo luto. Então, a fase do luto é importante também. E quando ela não passa por esse luto, pode ficar, né, pode trazer uma fobia depois, mais para frente, né, dessa agorafobia. Ter quase se afogado também. E aí temos a claustrofobia, que ela pode se iniciar no momento do nascimento, né? Então, por exemplo, quando a criança, né, teve uma falta do oxigênio, né, a anóxia ali, quando foi nascer. Então, faltou oxigênio ali na hora do parto, né? Então, isso pode estar relacionado com o sentimento de ser sufocado, se sentir sufocado. Então, quando a pessoa se vê em um lugar pequeno ali, né, com pouco espaço, pode ter essa claustrofobia. E também pode estar relacionado com o sentimento de ser sufocado por alguém que a gente ama, né? Então, às vezes, o pai e a mãe também, né, que são muito protetores, assim, podem, né, te sufocar, e aí pode estar gerando uma claustrofobia, por exemplo, também. Que seria esse medo de ser sufocado novamente. E temos a fobia também aos meios de transportes, né? Que pode dar uma relação com o medo do desconhecido, né? Com o medo da morte. Então, também essa questão dessa falta do controle de o que será que eu vou encontrar, né, no final dessa viagem, nesse percurso aí. E como lidar com medo, então? Né, o antídoto do medo é a confiança. Então, é confiar naquilo na vida, né? É ter fé, né? Que aí entra muito a questão da espiritualidade. Então, quando a gente confia, acredita, né, em algo maior ali, muitas vezes você vai começando a diminuir esse bicho de 7 cabeças daquele medo, assim, tá? Isso é uma parte. Tem toda aquela questão também, né, de retomar, às vezes, essa situação traumática, né? Descobrir qual foi, primeiramente, às vezes a gente tem que descobrir, né, ter consciência do que foi que se passou, para depois ir desenvolvendo ela e retomando aos pouquinhos, conforme for cada um aguentar, tá? A culpa. Então, a terceira emoção, tá? A gente já tem a culpa e depois só a vergonha. Então, a culpa, ela pode estar relacionada, né, por ter causado um sofrimento ou morte, por achar, né, que causou um sofrimento ou morte de uma pessoa, né, por ter desapontado algum ente querido, né, por não poder fazer nada para ajudar um membro da família, que às vezes precisava de ajuda, às vezes até em alguma doença, né, e culpa por ter recebido às vezes mais do que os outros. E a culpa é uma emoção, que é muito sabotadora, se a gente for ver, tá? A gente se sabota por sentir culpa, às vezes, em alguma situação. E aí a culpa, ela pode ter as raízes, né, uma parte no sistema educacional, né, que a gente cresceu, às vezes, dependendo da religião também, pode trazer muito essa questão de culpa, para trazer a questão de obedecer, né? E aí fica a questão de desobedecer é igual a ser castigado. Então, né, fica a pessoa depois se punindo o resto da vida por alguma situação. Tá? E aí, só um parênteses também, que não é que a pessoa não tenha responsabilidade por aquilo que fez, tá? A metamedicina trabalha muito essa questão, que é responsabilidade e não a culpa. A culpa, ela vai te estagnar também, né? Ela não vai te fazer melhorar como pessoa, ela só vai te fazer se punir. A responsabilidade vai fazer, ok, eu fiz isso, talvez eu errei ali, e o que eu posso fazer daqui em diante? Né? O que eu posso melhorar? Então, é bem diferente aí. Então, aí alguns outros exemplos de culpa, né? Então, a culpa de receber muito ou de tirar melhores notas que irmãos ou colegas, né? A culpa de ver os pais trabalhando sem parar e não tinham tempo para relaxar ou se divertir, ou falavam, né, pra gente também que a gente ali era preguiçoso, porque ficava ali assistindo TV, assim, né? E aí isso pode gerar a culpa de nos divertir ou relaxar. Então, uma pessoa que às vezes não consegue se divertir muito, não consegue se relaxar, ter um momento para si,
pode ser que tenha a ver com alguma questão disso, tá? Não vou falar que é 100%, mas pode ser que esteja por trás essa questão de pais muito trabalhadores ali, que não tinham tempo, né, para relaxar, e aí a pessoa considera que é errado se divertir e se relaxar. Ela tem isso impregnado e aí não consegue. E aí quando vai tentar se divertir ou se relaxar, ela meio que se sabota fazendo o quê? Por exemplo, às vezes se machuca. Então vai lá, às vezes no parque de diversão, machuca o pé. Ou vai lá correr, vai brincar, por exemplo, uma criança vai brincar, machuca ali, cai, tropeça, né? Quebra o pé, quebra a mão. Então pode ser que tenha algumas relações com isso. E aí tem a culpa também por acreditar que deveria ter ajudado alguém e não conseguiu, por exemplo, da doença, né? E aí pode tentar depois desenvolver a questão de ser o salvador. E aí isso, gente, vou falar que na medicina tem muitos de nós somos assim, tá? A gente às vezes quer, não vou falar também que é 100%, mas muitos de nós queremos tentar salvar, né, as pessoas à nossa volta, né? Às vezes por achar que deve, principalmente às vezes por uma relação com algum ente querido aí, né? Mas que às vezes pega isso para tentar ser o salvador. E ok, em certa parte é bom, mas você tem que lembrar que você tem que se cuidar primeiro, tá? Porque senão você não vai salvar ninguém se você não se cuidar. Até porque ninguém salva ninguém. A pessoa que salva a si própria. Né? Doutora, Oi. só uma interrupção aqui rapidinho, Sim. é que aqui está sinalizando que a chamada ela termina em 5 minutos, mas é só entrar no mesmo link quando ela acabar, Tá bom. tá? Tá. Que ela vai ser renovada, digamos assim. Tá bom. Combinado. Eu vou tentar também não demorar tanto aqui, porque imagino sexta-feira vocês devem estar cansados já. Então vamos lá. Pode explicar, fica à vontade. Então a vergonha, né? A vergonha, ela, às vezes muita gente a gente fala, não tem vergonha, não tem isso comigo, assim. Mas aí a gente pode procurar na história, né, de cada um de nós até. Como eu falei, isso tudo também é interessante depois vocês pegarem com calma, lerem essas questões aqui que eu trouxe para ver, será que eu me identifico com algo assim? Será que eu passei por algo assim? Né? E tentar ir identificando, né, ter essa consciência daquela questão para poder modificar ela depois, tá? Então, a vergonha muitas vezes está relacionada com o sentimento de culpa de viver, né, que está escondido em alguma situação que vivemos. Né? Então, como saber que você já sentiu vergonha na vida? Então, será que um professor já ridicularizou em frente aos colegas de classe? Seus pais eram alcoólatras ou havia alguém próximo da família mentalmente doente? Fez xixi na aula ou vomitou em algum lugar público? Foi abusado sexualmente? Você se sentiu mal porque magoou outra pessoa ou porque um castigo foi desproporcional e você realmente não pensou que tinha feito algo muito ruim? Você foi provocado porque era muito gordo, magro, alto, baixo, por ter acne ou simplesmente por ser tímido? Né, o bullying, né? Então, essas questões, às vezes, tem alguma coisa ali na nossa história que pode estar escondida ali, que às vezes na hora você fala, isso, mas foi irrelevante, eu acho que eu nem me senti assim. Mas dependendo, se você for ver ali ao longo da vida, isso vai ter alguma repercussão depois, tá? Então, por exemplo, aqui que eu queria dar, um castigo foi desproporcional, né? Teve uma história de uma pessoa que eu conheci em um dos cursos da metamedicina, que o pai dela deu um castigo que ela não podia sair de casa, porque uma vez ela estava brincando, acho que ela tinha, assim, 9 anos, e aí tinha outros meninos ali, outras crianças, né, brincando ali, que estavam vendo uma Playboy, por exemplo. Ela nem sabia o que era aquilo. Ela pegou, olhou tal, e o pai viu, assim, e deixou ela presa em casa, sem poder sair, nada, e ela ficou se sentindo muito mal com aquela situação. Então veio tanto uma culpa como uma vergonha aí daquilo que fez, assim. Porque às vezes foi um castigo que ela falou, mas será que eu fiz algo tão ruim assim? E ela acreditou por um tempo que aquilo, principalmente quando criança, que aquilo era algo muito ruim. E aí aqui também, né, como a gente vê, abusado sexualmente, né? A pessoa pode ficar, às vezes, e aí é o que leva até muitas pessoas não denunciarem, né, o estuprador ali, que é essa vergonha que ela fica. Ela fica sentindo como se quase, né, e aí a vergonha e a culpa trabalham muito junto, como se ela tivesse sido a culpada daquela situação, né? E aí não denuncia. Ela sente uma vergonha daquilo quando não deveria.
E aí, às vezes, a gente, então, não percebe a vergonha, porque a gente cria alguns mecanismos para compensar aquela vergonha que foi sentida naquele momento. Então, por exemplo, quanto mais fomos ridicularizados e humilhados, mais tentamos fazer com que os outros nos respeitem. Então, às vezes, pessoas que estão sempre querendo se fazer respeitar. Assim, então, às vezes, teve algum momento que teve uma exposição, né, foi humilhado ali, e aí a pessoa pega e fala, não, mas nem senti nada, não foi nada aquilo. Mas aquilo, às vezes, ficou de alguma forma, tá, dentro. Quanto mais nos sentimos mal, mais queremos ser bons para os outros. Quanto mais medíocres nos sentimos, mais queremos ser reconhecidos. Quanto mais... Doutora, Oi. eu acredito, falta menos de um minuto, que o melhor seja já parar, sair né? da chamada e aí entrar novamente. Tá, perfeito, pode ser. Deixa eu sair aqui. Notas escolares, assim, por exemplo, mas buscamos o sucesso, tá? E aí aqui pode ser humilhação de outros sentidos também, né? Mas às vezes a pessoa sentiu humilhação de alguma forma e aí fica sempre querendo ter esse sucesso, buscando esse sentimento também, e aí não tem o repouso, não tem esse momento para dar deixar o parasimpático aí agir. Quanto mais nos sentimos esmagados pelo autoritarismo, mais queremos dominar os outros, de alguma forma. Então, para se libertar da vergonha, sinta-se digno novamente. Tá? Talvez aquela situação que vivenciou era para trazer algum ensinamento. Né? Então, às vezes, primeiramente, de se perdoar, né, por ter se colocado naquela situação de alguma forma. Tá? E aí podem ser inúmeras, né, situações assim que você se coloca, né, ali, que de alguma forma gerou essa vergonha. Então, se perdoar por isso. De perdoar o outro também, de alguma forma, que aconteceu. Por exemplo, no caso até do estupro, assim, isso é muito difícil, né? Não vou falar para você, agora perdoei o estuprador ali. É um pouco mais difícil ali de acontecer. Mas, muitas vezes é isso que vai fazer a pessoa que sofreu aquilo poder seguir adiante em algumas questões da vida, tá? Não é apagar aquilo que aconteceu, tá? Mas é poder enxergar de outra forma, tá? Para realmente poder viver a vida depois. De superar o medo, né? Também pode ser por isso, de superar o medo para que não deixe que os outros te desrespeitem. Então, primeiro de tudo, você se respeita. Quando você faz aquilo para si mesmo, você atrai o comportamento de outras pessoas para si próprio também. Então, a questão, por exemplo, de se sentir vítima das situações, né? A Cláudia também trabalha muito, muito isso, que é para você se respeitar, você ter o papel, né? Ter aquela força, e aí, mais uma vez, que a gente precisa, por exemplo, da raiva, para você agir e não deixar que os outros te dominem também quando você vê que aquilo já está abusivo para você. Então, às vezes, não precisa nem ser uma situação sexual, assim, pode ser no trabalho, ou aí com colegas, por exemplo, trabalho em grupo, né? Indo aí para esse universo. Então, às vezes, tem aquele colega que faz tudo e os outros ficam lá só, né? Não vou fazer nada aqui, com as mãozinhas aqui. Né? A gente fala que é o T-Rex aqui, que não quer fazer nada. Né? Então, isso também é uma forma de abuso, por exemplo. Então, você também tem que se respeitar a ponto de falar, não vou fazer por todo mundo. É importante colocar isso também. E aí aqui, como eu falei, bom, acho que dá para eu falar rapidinho sobre as doenças. Eu coloquei algumas só, né, também para refletir aí, que é para fazer essa conexão, como eu falei, né, do sentir e as manifestações no corpo, tá? Então, o que pode estar por trás aí de algumas doenças, né? A amidalite, por exemplo, ela pode expressar uma angústia, né? Podemos temer um pai, um professor, ou não conseguir o que queremos. E também pode representar uma situação que nos sufoca. Então, tudo que está aqui na garganta, assim, muitas vezes tem essa questão também do sufoco, tá? E aí nos sentimos desamparados, né? Ou indignados. Então, uma coisa para você perguntar quando você estiver com amidalite. Eu vivo com medo ou com raiva que eu não ouso me expressar? Né? Tem algo que está me impedindo de me expressar? Então, é importante a gente colocar, se expressar de alguma forma ali, porque senão essas doenças, amidalite ou outras doenças da garganta, podem vir aparecendo, né? Podem ser sucessivas. Assim. A rinite, que também um monte de gente tem.
né? O que eu não aceito com essa alergia, né? Que memória esse elemento, né? Aquele elemento daquela alergia. Então, aqui no caso, né? A rinite, às vezes, muitas vezes, pode ser pólen, pode ser a poeira, né? O que esse elemento pode despertar em mim? E aí pode ser que não esteja nessa vida, pode ser que seja um elemento de uma memória emocional de outra vida até que você carregou para essa, de tão forte que ele foi, tá? Mas, vamos às vezes trabalhando aqui nessa vida, assim, vou dar até um exemplo meu. Eu tenho muita rinite também, e aí, por exemplo, fundamentalmente, assim, por poeira, né? Poeira ativa muito ela, e aí o que eu conectei, pensando depois da metamedicina, o que eu pensei que poderia